Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro nesses tempos de muitas turbulências mundo afora, que causam uma série de inquietações que naturalmente nos atingem também aqui no Brasil, mas produzem uma série de paradoxos. Como dizia a vovó, a tristeza de uns pode significar a felicidade de outros. Portanto, se aqui no Brasil, quem toca o nosso país, as principais forças políticas, econômicas, intelectuais, jornalísticas, conseguirem compreender todo esse fenômeno, o Brasil poderá sair dessa situação numa situação muito interessante para todos nós. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, eu vou falar aqui de um paradoxo em especial e de alguns fatos paralelos que estão acontecendo aqui ao Brasil. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, sempre dê o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje é o dia que eu faço uma resenha dos principais jornais impressos aqui no Brasil. Vou fazer isso com vocês no nosso encontro das 18 horas e vou trazer cenas muito interessantes. Agora tem alguns assuntos aqui que eu acho que merecem ser tocados, porque eles ajudam até a gente compreender melhor como é que estamos aqui no Brasil e no mundo, para a gente ter um domingão, pelo menos mais tranquilo, mais consciente, né? Como vai ser o julgamento de Bolsonaro no STF marcado para começar no dia 2 de setembro? Bom, coloquei essa matéria aqui porque isso está ligado àquilo que a extrema-direita vive pedindo aqui no Brasil, né? Que tenhamos aqui uma pacificação. Olha, você perceba que com a figura já presa na casa dele, com tornozeleira eletrônica, sem ir para as redes sociais, o Brasil já deu uma baixada de temperatura muito importante, embora os seus cúmplices que estão querendo também escapar da cadeia estejam fazendo muito barulho. Mas na medida que o chefe da organização criminosa for para uma cadeia, por uma sentença penal condenatória definitiva, o facho dessa gente vai baixar. Eles estão colocando todas as suas fichas numa intervenção internacional da nação mais poderosa do mundo, aqui no Brasil. Mas, gente, eles têm mais o que fazer, né? Agora, isso está muito explicitado também, na medida que a ação de fora contra o nosso país vai se desenhando, isso também cria espaço para a gente organizar aqui uma defesa da nossa soberania, da nossa pátria, da nossa nação. Então, esse momento de muitos conflitos podem fazer gerar uma nova ordem um pouco mais à frente com a neutralização desses criminosos e dessas forças todas que estão lá fora. Até porque as que estão lá fora estão num processo de corrosão muito grande. Então, se avizinha aquilo que nós tanto aguardamos, né? Uma pacificação aqui no Brasil, mas com a justiça, com os criminosos na cadeia. Então, dia 2 de setembro já começa o julgamento. Na nossa realidade interna, tem algumas coisas que estão prejudicando a ação desses grupos extremistas, porque a economia aqui no Brasil está dando muitos sinais de sustentabilidade, de um caminho que vai dentro de um modelo que é considerado um modelo neoliberal, mas está funcionando dentro desse modelo. E está funcionando com algum tipo de repartição de renda para camadas muito importantes aqui no nosso país. Olha, a situação no Brasil poderia ser muito melhor? Poderia. Nós temos aí travas como a taxa de juros aqui no nosso país, que é uma taxa que esmaga a economia do nosso país. Se isso tivesse sendo tratado de uma outra forma, o Brasil poderia estar voando muito mais do que está começando a voar. Vamos ver, né? Nós temos que fazer pressão todos os dias para que esses temas venham ao debate, para que tenha uma mudança na realidade econômica do nosso país, que vai possibilitar uma mudança na realidade social aqui no nosso país. Fatos são esses aqui. Preços de alimentos caem, inflação perde força e fecha junho em 0,24%. Gente, eu vi vários canais aqui, muitos canais fazendo comparação de preços da época do inelegível para os preços que são praticados agora. Por mais que os preços, a gente nunca acha que o preço do mercado está legal, né? Mas quando se compara, quando se mostra o que aconteceu no desgoverno do genocida, olha, a situação está muito melhor. Tem alguns locais específicos aqui no Brasil que existem promoções, as pessoas estão comprando alimento, estão fazendo filas, os supermercados estão cheios.
Matéria da Folha. Preço dos alimentos começa a cair no Brasil, mas tarifaço de Trump gera incertezas. Recuo ocorre com produção maior e trégua do dólar, que pode ser pressionado por guerra tarifária. Tem um negócio também, gente. O dólar está perdendo valor no mundo inteiro com essa coisa do Trump. A moeda que mais valorizou-se nesse último mês foi o real. Um negócio impressionante. Se essa tendência continuar, nós teremos ainda uma pressão negativa, vamos dizer, os preços aqui no Brasil tendem a ter uma queda maior. Porque, inclusive, cai o preço do combustível. Gente, a gente vai ter um momento aqui muito interessante se esses fatos continuarem nessa direção. O paradoxo para os norte-americanos. Esse aqui é um vídeo de 3 dias atrás, de uma TV da Flórida. Eu acho que eu coloquei uma legenda aqui, porque está em inglês, mas de qualquer maneira eu dou uma complementada aqui. Vamos ver a matéria porque os americanos, os norte-americanos estadunidenses já estão sentindo a pancada. E é o seguinte, hein? Os preços nos Estados Unidos estão represados, porque ainda não foram repassados como um todo para o cidadão. Mas vamos ver essa matéria aqui. A rise in costs at the grocery store on some of your favorite items like canned goods, fruits, and coffee. Okay, and I can tell you the A entrevista aqui com as pessoas, né, falando do aumento de preços. prices have gone up. Gail Kent tells me she's noticed a steep increase at checkout. I just got Parmesan cheese. It was $12.99 and now it's $16.99. A senhora foi comprar o queijinho dela, pagou R$12,99 e agora já está R$16,99. And she's not the only one seeing the rise, as the high cost of groceries is straining many people's wallets. A recent poll shows 53% of Americans say grocery costs were a, quote, major stress. Olha, 53% dos americanos estão dizendo que os custos dos alimentos são um grande problema. Well, I think it's really sad Olha, for grande problema não, grande estresse, né? people who really can't afford it. And it could continue to impact consumers, as economists warn the latest round of tariffs might drive up prices even further. Some imports Está dizendo, olha, as tarifas ainda não estão causando efeito total, né? Os economistas já estão advertindo que isso vai aumentar mais ainda a inflação nos Estados Unidos. coming from Brazil will now face a 50% tariff, which means we'll likely see some coffee, sugarcane, and meat go up in price. Obviously, it's noticeable on the price difference, but it's kind of hard to say where everything's increasing. But, I mean, as far as even the champagne, it's up a dollar Mas aí tá todo mundo reclamando, né? Esse aqui está dizendo que, enfim. or two, so it just doesn't stop. For Zach Stewart, an increase at the register has him reconsidering what he eats day to day. For me, cooking-wise may not always Ele be está reconsiderando aqui o que ele compra, né, no supermercado. the best option anymore. If the prices keep going up, I may have to consider eating out more often just because I live by myself. Aluminum goods from Canada are subject to a 35% tariff, E os produtos estão vindo do Canadá, que exportam muito para os Estados Unidos, também aumentaram which could 35%. mean higher costs for certain drinks and canned goods. They don't understand that tariffs are paid by Ou seja, gente, é o grande paradoxo, né? Aqui no Brasil as coisas estão num cenário e lá nos Estados Unidos estão em outro cenário. Isso vai ter uma repercussão política em relação à continuidade do mandato de Donald Trump. E os traidores da pátria estão aqui no Brasil agarrados com essa possibilidade do Trump ser muito bem sucedido, enfim, ser o ditador do planeta e fazer algum tipo de intervenção aqui no Brasil. Como nós sabemos, há interesses econômicos poderosíssimos contra a nossa soberania. E os traidores da pátria estão atrelados a esses interesses antinacionais para tentar salvar a pele de um ladrão de joias. É isso que está acontecendo. Então, essa criatura aqui coloca os vídeos dele. Gordola se deu mal, Flávio Dino tenta fazer gracinha e respondido pelo Departamento de Estado. Olha só. E aí eles vão fazendo essa guerrinha. O Flávio Dino disse, se o ministro Alexandre de Moraes disse aquilo, Gilmar falou aquilo, Lula falou aquilo. Enfim, mas o que interessa, gente, é o jogo concreto, é o que está acontecendo. E como nós estamos vendo que eles estão atuando segundo a própria direita, né, de uma forma diferente do que eles atuavam anteriormente, antes eles atuavam nas sombras. Agora não, eles estão sendo claros. Olha, queremos terras raras, queremos interferir no Brasil, queremos invadir a soberania, queremos que vocês sejam vassalos dos Estados Unidos. Então está claro, então isso possibilita a gente gerar debates aqui no Brasil. Daí a importância do governo Lula perceber o que está acontecendo e vir trazer informações do que está acontecendo para o conjunto da sociedade, porque eu vou mostrar aqui para vocês uma estatística que mostra o que está acontecendo na percepção do cidadão médio aqui no Brasil. O Dudu Bananinha está produzindo vídeos cada vez mais ridículos, né? Gente, aí vou colocar só um trechinho aqui para vocês aqui, ele colocando aqui os objetos de extrema-direita. Tem metralhadorazinha lá no fundo, tem coisa de Israel, e aí ele faz isso aqui, ó.
presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump, utilizei na posse dele, né? Que beleza, hein, traidor? Que beleza, hein, vendilhão da pátria? E isso aqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, né, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente. E aí ele mostra aqui uma carta, né? Gente, esses caras são muito patéticos, né? Que o Donald Trump escreveu carta para o Bolsonaro, enfim. Mas e daí? O Bolsonaro tá preso, vai continuar preso. E você, se colocar os pés no Brasil, pelo que tudo está indicando, você vai acabar sendo preso também. Vai pedir aí o privilégio de ser preso com o papai? É o que vai restar, né? Então é o seguinte, né? Tá complicada a situação, mas no mundo da Terra plana eles continuam assim, ó. Vamos ver. Fala aqui, meu filho. Vamos ver. Pessoal, sobre essa postagem do Trump, muita gente me ligando, eu não posso entrar em detalhes, mas eu só posso garantir uma coisa. Essa não será a única vez essa semana que você vai ouvir. Então o traidor da pátria vai para um lado, vai para o outro, vai mostrando posters. Olha só essa foto aqui, não sei se dá para vocês verem direitinho. Tem um bonequinho do Trump com uma arma, o Reagan, e outro ali, eu não sei quem que é o George Washington, né? Então, quer dizer, é uma coisa... Se tem uma coisa que essa criatura não tem, é algum tipo de ligação mais com o nosso país. É um verdadeiro traidor da pátria. Eduardo Bolsonaro agradece tarifa de Trump e pede apoio de sanções contra Moraes. E aí é o seguinte, né? Essas imagens vão ter que ser muito bem guardadas. Senhor Nicolas, Tarcísio, Dudu Bananinha, todo mundo aqui com o bonezinho do Trump. Né? Quando a coisa ficar mais complicada aqui, eu quero ver como é que eles vão esconder. Agora, eles não escapam dos memes também, né? Eu vou colocar na primeira descrição do nosso encontro de hoje esse aqui que eu achei muito bonitinho para você se divertir. Olha só. Bonitinho, né, gente? É isso aí. Salva meu pai, né? Solta meu pai. Não vai dar para soltar, não, tá? Então, esse é o caso. E aí a gente chega aqui nesse ponto que eu queria conversar com vocês. Datafolha, 35% culpam Lula pelo tarifaço de Trump e 22% apontam Bolsonaro como responsável. Gente, olha só, por mais que as pessoas não tenham conhecimento exato do que está acontecendo, isso é uma coisa que denota que a informação sobre o que está acontecendo está chegando à base da sociedade como deveria. Porque tem gente ainda que acredita que a culpa é do Lula, 35% das pessoas que acham que a culpa é do Lula, 22% acham que é Bolsonaro, que a culpa é de Bolsonaro, é que a Folha esmiuça mais isso. Quem seria responsável? Lula 35%, Bolsonaro 22%, Eduardo Bolsonaro 17%, Alexandre de Moraes 15%, não sabem 7%, nenhuma das figuras 3%. E aí todos, né? Ainda tem 1% que acha que a responsabilidade é de todos. Isso denota que sem a população estar devidamente informada do que está acontecendo, há um prejuízo para o governo Lula. Há um prejuízo para o governo federal, há um prejuízo em relação ao que iremos debater para as eleições de 2026. Portanto, mais uma vez, é importante a gente estar sublinhando que, olha, temos um cenário com muitas perspectivas positivas para o nosso país lá na frente, mas nós não podemos descuidar agora. Porque, inclusive, na Bolívia, está tendo eleição hoje, e o vencedor será um candidato de direita. Porque os dois que estão disputando, segundo as pesquisas, são de direita. Vão entregar a Bolívia, assim como Milei está entregando a Argentina. Eu vou abordar isso com mais alguns dados no nosso encontro das 18 horas, tá legal? Por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço, tenha um ótimo domingo e vamos olhar para frente que tem coisas interessantes para acontecer, tá bom? Um grande abraço, tchau!